Tá começando? Esse tá gravado. Ah, tá. Esse aqui também tá. Tá gravando já? Tá, faz tempo, eu acho. Tá piscando aqui. Oi, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao canal Cozinha da Tia Dani. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita super simples de pão caseiro. Lembrem-se, crianças, quando vocês forem para a cozinha, peçam sempre a ajuda de um adulto, nunca façam nada sozinhos. E também, antes de começar a trabalhar na cozinha, lavem bem as suas mãozinhas para a gente ter um alimento bem limpinho. Então, se inscrevam no canal, deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe com todo mundo se você gostar do nosso vídeo e siga a gente no Instagram também. O nosso Instagram é @tiadanicozinha. E para o nosso vídeo de hoje a gente vai utilizar 250 gramas de farinha de trigo, 3 gramas de fermento biológico seco. Gente, esse fermento é aquele fermento próprio para fazer pão, tá? Então esse é diferente daquele fermento que a gente usa na panqueca americana e diferente do fermento que a gente usa para fazer bolo, tá? A gente vai usar também 4 gramas de açúcar e uma pitadinha de sal. E também um pouquinho de água até dar o ponto da nossa massa, tá? A gente vai pegar a farinha de trigo, vai colocar dentro do nosso bowl e a gente vai fazer como se fosse um vulcãozinho dentro. Dentro desse vulcãozinho a gente vai colocar o nosso fermento e um pouquinho da nossa água. A gente vai misturar bem esse fermento com a água, com um pouquinho de farinha, como se fosse fazer uma papinha. E a gente vai cobrir ele com um pouquinho dessa farinha de trigo. E agora a gente vai esperar um pouquinho até esse fermento começar a agir e aí a gente vai colocar os demais ingredientes. Pessoal, então a gente colocou a água, o fermento, misturou com um pouquinho da farinha e a gente cobriu com a nossa farinha para deixar o fermento agir. Como vocês podem ver aqui, o fermento já agiu bem, ele começou a formar essas rachadurinhas e agora a gente pode continuar então com os processos do nosso pão. A gente vai colocar nas laterais o sal e o açúcar. E a gente vai começar a misturar, vai colocar o restante da nossa água e também o ovo. Pessoal, a água vão colocando sempre aos pouquinhos, tá? Porque depende do tipo de farinha que você tem em casa, ela vai absorver uma quantidade de água diferente. Então, dependendo de uma marca para outra de farinha, a diferença. Então, vocês precisam sempre colocar água aos pouquinhos para ver o quanto de água que essa farinha de trigo de vocês vai absorver. Então, a gente vai mexendo e vai agregando a farinha de trigo aos pouquinhos. Vai chegar em um ponto que a gente não vai conseguir mais mexer com a espátula e a gente vai precisar mexer com as mãos. Então, por isso, sempre importante estar com as mãos bem limpinhas. A gente vai mexendo aqui, vai agregando a farinha. E vai amassando. Vou pôr mais um pouquinho de água. Para essa receita eu usei em torno de 250 ml de água, tá? Então eu tô colocando aos pouquinhos. A gente já pode acrescentar também a nossa gordura. Eu vou utilizar manteiga aqui, mas se você quiser usar margarina ou se tiver banha, pode ser também, não tem problema. A manteiga, pessoal, sempre deixem para colocar por último quando vocês forem fazer pão, tá? Por quê? Porque a gordura, ela acaba encapsulando os grãozinhos do fermento e aí isso impede que o fermento se hidrate para ele agir na hora da fermentação. Então a gente precisa sempre colocar a gordura por último. Agora eu vou colocar essa massa na bancada
porque a gente precisa sovar bem essa massa, desenvolver bem o glúten dela, para que esse glúten consiga conter esses gases da fermentação e o nosso pão consiga crescer bem bonito. Agora é aquele momento que você tem que colocar bastante força para trabalhar bem essa massa, tá? Ela precisa ser bem trabalhada. Daqui a pouquinho vocês vão ver como que o glúten dessa massa vai estar, tá? Como ele vai ter desenvolvido. Para quem não conhece o glúten é tipo um chicletão presente na farinha de trigo. É ele que dá elasticidade para essa massa. Pessoal, então eu sovei a massa aqui em torno de 10 minutos, tá? Para ela ficar bem lisinha. Ó, preste atenção aqui, tá vendo isso aqui? Quando a gente aperta e a massa volta, esse é o glúten que foi desenvolvido, tá? Ele que dá essa consistência para a massa. Então agora eu vou fazer uma bolinha aqui com essa massa e vou deixar a nossa massa crescer. Aqui dentro do bowl eu vou colocar ela e eu vou colocar em cima dela um paninho e vou deixar num lugar bem fechadinho e quentinho para que essa massa fermente, tá? A gente vai deixar até ela dobrar de tamanho. Pessoal, então a gente deixou a nossa massa descansar por mais ou menos 1 hora, tá? Ela dobrou de tamanho, olha que grande que ela tá agora. E agora a gente vai modelar o nosso pão. A gente vai deixar ele no formato de pão e vai levar ele para mais uma fermentação, para daí depois a gente levar para assar. Então, eu tenho um pouquinho de farinha aqui, eu vou precisar untar minha bancada. Eu vou tirar o pão aqui de dentro. Vou apertar ele um pouquinho só para sair os gases que já formaram. E aí eu vou modelar o meu pão. Pra gente modelar o pão, então, a gente tem que dar uma esticadinha nele. E a gente vai modelando e fazendo um pouquinho de pressão, tá? Pessoal, então, para modelar o pão, a gente vai abrir ele um pouquinho. E aí a gente vai enrolar esse pão. A gente vai forçando ele um pouquinho para ele ir abrindo e ficando no formatinho de pão, tá? Aqui a gente precisa colocar um pouquinho de força nele. E aí a gente enrola, como se fosse fazer uma minhoquinha. E com essa dobrinha aqui a gente vai colocar para baixo e vai colocar na nossa assadeira untada. Para untar a assadeira, então, um fiozinho de óleo bem pequenininho. Um guardanapo limpo e a gente vai só passar no fundo e nas laterais. O pão é um pouquinho menor do que a assadeira, tá? Mas não tem problema, a gente vai assar nessa assadeira mesmo. E você também, se não tiver uma forma específica para pão, pode ser uma assadeira para bolo, não tem problema nenhum. Então a gente vai colocar o nosso pão aqui dentro. E a gente vai deixar ele fermentar mais um pouquinho, para depois a gente levar ele para assar. Pessoal, então o nosso pão ficou fermentando por mais 40 minutos. Olhem só como ele cresceu, como ele ficou lindo. O meu forno já está pré-aquecendo, tá? Faz uns 15 minutinhos que eu liguei ele está a uma temperatura de 200 graus. E agora eu vou colocar o pão no forno para assar. Para assar ele vai ficar em torno de 30, 40 minutos também, tá? E a temperatura vai depender do forno de vocês. Pode ser que o forno de vocês seja um pouco mais potente que o meu, então ele precisa ficar uns 180 graus. Ou se for um pouquinho mais fraco, então aumentar um pouquinho mais a temperatura, um pouquinho mais de 200, tá? Outra dica da tia Dani, se vocês quiserem, vocês podem passar um ovo batido por cima que vai dar um brilho. Eu particularmente não sou muito fã, então eu não vou colocar no meu pãozinho, tá? Vamos colocar para o forno e daqui a pouquinho eu volto com o nosso pãozinho assado. Pessoal, nosso pão já assou, ficou no forno por em torno de 30, 40 minutos. Vou tirar, ele já deu uma esfriadinha, mas não muito. Olha que coisa mais linda que ficou o nosso pãozinho. Vou tirar ele aqui da forma. E vou cortar ele para vocês verem como ele ficou.
Tá super maciozinho. Vocês não têm noção do cheirinho desse pão, gente. Olha que delícia. E agora, então, é só degustar ele com uma manteiguinha, um doce, da maneira que você preferir. Essa foi a nossa receita de hoje do nosso canal. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no nosso canal, comentem as sugestões de receita, compartilhem com a família, com os amigos. Quando fizerem as receitas em casa, marquem Tia Dani Cozinha no Instagram e continuem nos acompanhando que logo mais tem vídeo novo para vocês. Tchau, gente, beijo e até!